Olá pessoal, professor Bruno Oliveira de Direito Eleitoral do Concurseiro 24 Horas. Estamos aqui para fazer breves comentários a respeito da prova do TRE do Acre, Técnico Judiciário, Área Administrativa. Confesso para vocês que fiquei um pouco assustado com o nível cobrado nessa prova para técnico, tá? Acredito que eles exageraram um pouco no nível das discursivas, principalmente a questão discursiva de número 2, que fala sobre a investigação judicial e eleitoral e as alterações e as principais mudanças com o advento da lei da ficha limpa. A questão discursiva número 1, que fala sobre o Instituto da Reeleição, não estava tão tranquila, mas comparado com a segunda, dava para responder. Né? Então, quando a gente fala de questão número 1, alguns aspectos deveriam ter sido citados. Né? O primeiro deles, da finalidade da norma da inelegibilidade reflexa, tendo como vedação do terceiro mandato pelo mesmo núcleo familiar, ou seja, evitar a perpetuação ou longevidade da mesma família no poder. Essa relação você poderia colocar em relação ao parágrafo 7º e o parágrafo 5º. Citar também que o parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição impede a ocorrência de 3 mandatos consecutivos, seja por via direta, quando o aspirante é o próprio titular do chefe do Poder Executivo, ou seja por via reflexa, quando este é o cônjuge, parente consanguíneo, afim ou por adoção até o 2º grau. Sobre métodos de controle, você poderia ter citado que a inelegibilidade fundada no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, quando não for suscitada na fase de registro de candidatura, né? Então, nós observamos na fase de registro de candidatura. Se não foi feito nesta fase, ela poderá ser arguida em recurso contra a expedição do diploma, por se tratar de inelegibilidade de natureza constitucional, razão pela qual não já falar em preclusão. Né? Então, nós temos aí através da fase de registro de candidatura ou também através da arguição do recurso contra a expedição do diploma. Na questão número 2, que nós falamos sobre a ação de investigação judicial eleitoral, fazer a leitura de alguns aspectos para vocês aqui. Veja só. No que toca ao uso indevido de poder econômico, político ou de autoridade, seu desvio ou abuso, a utilização indevida de veículos de comunicação social, a captação ilícita de sufrágio e as condutas em desacordo com as normas de arrecadação e de gastos de recursos de campanha, têm como sanções, uma vez julgada procedente a ação ou investigação judicial eleitoral, a inelegibilidade por 8 anos e a cassação do registro ou do diploma na hipótese dos representados terem sido eleitos. Né? Sobre mudanças também, veja, com o advento da lei complementar, que é a lei da ficha limpa, foi incluída a linha J do inciso 1º do artigo 1º da lei das inelegibilidades, de tal forma que tornam inelegíveis por 8 anos os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, captação ilícita de sufrágio, doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem a cassação do registro ou do diploma. Isso significa dizer que as sanções decorrentes das condutas vedadas, quando a decisão transitar em julgado ou for proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, passaram a ensejar a inelegibilidade, o que antes da lei da ficha limpa não era possível. Né? Então, isso aqui é importante ter citado. A lei da ficha limpa trouxe ainda uma inovação legislativa ao alterar a redação do inciso 14 da Lei Complementar 64, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral para a instauração de processo disciplinar e, se for o caso, de ação penal, juntamente com quaisquer outras providências que a espécie comportar. Ok? Muito bem. Ainda a respeito das questões agora objetivas, na questão de número 21, nós temos o seguinte: referente aos direitos políticos, é correto afirmar que, letra A filiação partidária é requisito para o exercício do mandato político. Eles colocaram como gabarito
a letra E. Mas eu considero passível de anulação justamente por essa letra A. Nós sabemos, claro, que filiação partidária é requisito de elegibilidade, mas nós temos os militares da ativa que podem ser candidatos às eleições sem que estejam filiados a partidos políticos. Acredito que seja difícil anular essa questão, mas para quem errou, poderíamos colocar aí uma passível, né, uma possibilidade de anulação para essa questão de número 21, né, que considerou a resposta letra E como voto é facultativo para analfabetos maiores de 16 e menores de 18 anos e maiores de 70 anos. Eu vejo que ela é passível sim de anulação. Tá? Questão de número 2, também eu vejo como passível de anulação, porque eu acho que não tem nenhuma resposta correta. Tá? Eles consideraram que a resposta seria a letra A. Claro que não está explícito que quitação eleitoral é prevista como condição de elegibilidade, mas o próprio TSE já reconheceu que não se pode falar em pleno gozo dos direitos políticos sem falar em quitação eleitoral. Aí eu coloquei esse acórdão número 31.269 pelo ministro Félix Fischer, que trata desse assunto, né? Então eles colocaram como letra A. Se for seguir a literalidade da Constituição, obviamente é a letra A mesmo, mas quem errou essa questão pode entrar com recurso colocando esse acórdão, né? Tendo essa justificativa que eu coloquei para vocês. Questão de número 23. Está compatível com o gabarito. Nós queríamos aqui a resposta incorreta em relação aos direitos políticos do militar. Assinale a alternativa incorreta. Realmente é a letra B, porque inverteram, né? O militar eleito deverá ser afastado da atividade se contar com mais de 10 anos de serviço ou passará para a inatividade caso conte com menos de 10 anos. Na verdade, é o inverso, de acordo com a previsão do parágrafo 8º do artigo 14. Né? Questão 24, também compatível com o gabarito. Em relação à legislação eleitoral, assinale a alternativa correta. Letra B, a lei que alterar o processo eleitoral deve respeitar a regra da anualidade eleitoral. Isso aí todo mundo sabe, né? Que a lei que altera o processo eleitoral ela entra em vigor na data da publicação, mas ela tem uma eficácia somente na eleição que ocorrer até um ano após a data de sua vigência. Né? Questão 25, eu vejo também como passível de anulação. Tá? O gabarito era a letra D, mas a letra D diz o seguinte: os cargos ocupados perante os tribunais regionais eleitorais relativos aos membros dos tribunais de justiça resumem-se a presidência, vice-presidência e corregedoria. Né? Veja, quando eu falo de cargos ocupados perante os tribunais regionais relativos aos membros dos tribunais de justiça, resume-se a presidência e vice-presidência e corregedoria. Lembrando que quando eu falo de tribunal regional eleitoral, a Constituição ela não foi clara que o corregedor eleitoral, regional eleitoral, vai ser um dos membros oriundos do Tribunal de Justiça. Né? Então, fica claro para nós que pode ser qualquer um dos membros, e os próprios regimentos internos eles abrem essa possibilidade também. Né? Então eu vejo que essa questão ela pode ser passível de anulação também. Questão 26, assinar a alternativa correta. Essa aqui não tem o que discutir, é a letra C. Os juízes dos tribunais regionais eleitorais, salvo motivo justificado, possuirão mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos ao cargo por no máximo 2 biênios consecutivos. É a literalidade do parágrafo 2º, artigo 121. Questão 27, também compatível, não há o que discutir. Em relação ao Ministério Público Eleitoral, assinale a alternativa correta. Perante o TSE, atuará o Procurador-Geral da República, funcionando em suas faltas e impedimentos, seu substituto legal. É a literalidade do artigo 18 do Código Eleitoral. Né? Questão 28, veja só. Referente aos crimes eleitorais, assinale a alternativa correta. Colocaram como letra E,
Compete ao Tribunal Superior Eleitoral o julgamento dos crimes eleitorais e comuns nos que lhe forem conexos, cometidos pelos próprios juízes e pelos juízes dos TREs. Cuidado, pessoal, porque se for membros do TSE, quem vai julgar é o STF. Membros dos TREs, STJ, de acordo com a atualização da Constituição Federal. Mais uma questão que eu vejo passível de anulação. Questão 29. Para efeitos penais eleitorais, não são considerados membros e funcionários da Justiça Eleitoral. Essa aqui está tranquila. Letra E, não cita o artigo 283 do Código, a questão dos fiscais e delegados constituídos pelos partidos para acompanhar a votação e a apuração do pleito, né? Então a gente pode ter essa alternativa como correta mesmo. Questão 30 também não há problemas. Qual das disposições penais a seguir constitui crime eleitoral somente no dia da eleição? Realmente, todos os outros acontecem antes, durante e depois das eleições, mas o que acontece somente no dia das eleições é a letra D, promover no dia da eleição com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto, a concentração de eleitores sob qualquer forma, inclusive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo, letra D. 32, em relação aos partidos políticos, é correto afirmar que, resposta perfeita, letra A, é assegurada ao partido político autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento. É a única correta dentre essas 5 alternativas. Questão 33, vejo também que não há possibilidade de recurso aqui. Ainda a respeito dos partidos políticos, assinale a alternativa correta. É vedado ao partido receber direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie procedente de entidade de classe ou sindical. É a literalidade do artigo 31, inciso 4º, entidade de classe ou sindical. Questão 34, compatível com o gabarito também. Resposta letra E, referente à lei das eleições, assinale a alternativa correta. As doações de recursos financeiros para a campanha observam os seguintes limites. No caso de pessoa física, 10% do seu rendimento bruto, auferido no ano anterior à eleição. E no caso de pessoa jurídica, 2% de seus rendimentos brutos, auferidos no ano anterior à eleição. Artigo 81, Lei das Eleições. E é importante item, parágrafo 1º das disposições transitórias. Tá? Questão 35, gabarito letra C. Conforme a Lei 9.504, alguns gastos eleitorais são limitados. Em relação a esses gastos, assinale a alternativa correta. Qualquer eleitor poderá realizar gastos em apoio a candidato de sua preferência até a quantia equivalente a 1.000 UFIR, não sujeitos a contabilização, desde que não reembolsados, literalidade do artigo 27 da Lei das Eleições. Tá? Questão 36, também compatível com o gabarito. Em relação à prestação de contas de campanha, assinale a alternativa incorreta. A incorreta é justamente a letra A. Estão dispensados de prestar contas aqueles que tiverem o seu registro de candidatura indeferido ou que tenham desistido da candidatura até o período de 45 dias anteriormente à data da eleição. Está compatível com o gabarito, e até porque nós sabemos que não há essa vedação de dispensa de prestação de contas, né? Então, resposta, letra A, ok? Vamos à questãozinha de número 38. Questão 38. Em relação às alterações promovidas pela Lei Complementar número 135, a denominada Lei da Ficha Limpa, assinale a alternativa correta. Letra D, essa questão que eles judiaram, né? Muito mesmo. É um absurdo cobrar esse tipo de questão numa prova. Mas é a letra D. São inelegíveis para qualquer cargos que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial pelo prazo de 8 anos, contados da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. Letra D. Questão 39. É compatível com o gabarito também, não há o que se discutir. Mais um absurdo de questão. Ainda em relação à Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar 64/90, fica inelegível por 8 anos para qualquer cargo.
Letra A. Quem for condenado pelos crimes contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público, patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência, literalidade do artigo 1º, tá? Da Lei Complementar 64/90. Questão 40, passível de anulação, viu, pessoal? Porque quando ela fala assim, em relação às condutas vedadas previstas na Lei 9.504 de 97, são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais, sem exceção. Veja, se já está falando que eu quero sem exceção, como que eles colocam que a letra B é correta se a própria letra B traz algumas ressalvas para nós? Né? É um absurdo isso. Eu vejo como passivo de anulação também, até porque a letra B tem exceções na própria legislação. Tá? Bom, pessoal, em relação às questões que são passíveis de anulação, citei para vocês. Eu até gostaria que vocês comentassem, na verdade, que me mandassem para o e-mail que eu vou colocar para vocês agora, aquelas questões que vocês querem discutir melhor. Tá? Para a gente fazer um recurso para esse tipo de questão. Para algumas eu já estou formulando alguns recursos e mando e disponibilizo para vocês no grupo para que a gente possa entrar junto com o recurso essas questões, tá bom? Grande abraço para vocês e até breve. Tchau, tchau.